Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o Rodrigo Dinardi, gerente de marketing, palestrante e um dos promotores do evento, o primeiro Salão Paulista de Radiestesia, que acontecerá em breve. Enquanto isso, eu estou aqui na presença ilustre da nossa amiga Cida Guerreiro. Tudo bom, Cida? Tudo bem, obrigada aí pelo ilustre. Eu agradeço a oportunidade, né? Achei muito interessante, né, divulgar um pouco essa matéria que é fantástica. Obrigado. Você poderia compartilhar com nossos telespectadores um pouquinho da sua trajetória profissional, falar um pouco sobre a radiestesia? Então, eu comecei na área de radiestesia há mais de 30 anos atrás. É claro que, assim, eu adentrei essa área de radiestesia, de cromoterapia, tudo buscando ajuda para uma filha minha que era muito doente. Então você vê como às vezes um caminho da dor te coloca num caminho do servir e um caminho que me trouxe muita alegria e felicidade, que me fez assim um ser humano mais completo. Então eu fui estudando e chegou uma hora que todo aquele conhecimento que eu fui adquirindo eu coloquei a serviço. Eu não posso falar da minha trajetória sem deixar de falar dos grandes nomes da radiestesia. Um deles, uma das pessoas mais importantes aqui, que eu considero mais importantes dentro da radiestesia, é o Dr. Renato Guedes. Embora o precursor, né, que eu saiba, da radiestesia aqui no Brasil tenha sido o Juan Ribot, que é um grande nome na radiestesia. E o Dr. Renato era aluno dele. Quando o Dr. Renato aprendeu, o Dr. Renato começou a expandir a radiestesia aqui em São Paulo. Então ele permitiu que a radiestesia ficasse muito conhecida, não é? E aí abrindo espaço para outros nomes, como o Antônio Rodrigues, o Sérgio Nogueira, o Marcos Almeida, a Cida Guerreiro, não é? Que veio nessa coisa toda. Então, eu sou muito grata a essas pessoas. A radiestesia, ela é assim, na minha vida, né, depois que eu comecei a colocar isso em prática e a serviço das pessoas, da minha família, dos amigos, de clientes e tudo mais, me trouxe assim uma coisa fantástica, né? Essa coisa fantástica é assim, eu cresci muito como ser humano, porque quando você é um radiestesista, você tem que crescer. Você tem que crescer para ouvir o outro, para sentir o outro, você tem que ter uma sensibilidade, você tem que desenvolver uma espera passiva, você tem que desenvolver um não julgamento, você vai adquirindo conhecimentos, você tem que estudar o resto da sua vida e aprender o resto da sua vida. Então a radiestesia, ela traz muitos benefícios então para nossas vidas, o nosso cotidiano. Sem dúvida alguma, ela pode trazer muitos benefícios, porque às vezes é assim, às vezes o nosso racional, ele vê uma coisa muito linear, e quando você usa o seu inconsciente, que é onde tem a força, que é onde o inconsciente é o que move as coisas, é o que constrói as coisas, né? É a força dele. Então é assim, quando você usa o seu inconsciente para você detectar determinadas coisas, você vai ter uma escolha muito mais livre, muito melhor para o seu bem-estar. Então a radiestesia vai permitir que as pessoas, por exemplo, façam escolhas dos médicos que ela tem que ir, qual que vai ser melhor para ela, qual que vai se dar melhor com ela, qual que vai acertar mais, qual que, né? Pode ajudar você a escolher uma comida, né? Por exemplo, a esposa do Dr. Renato, ela não saía fazer compras de frutas, de coisas assim, sem esse pêndulo. Então ela jamais trazia para casa uma melancia aguada, porque essa melancia é boa, assim, então ela usava o pêndulo em tudo, você entende? Interessante. E ela, assim, ela transformava o pêndulo num mecanismo de escolhas, até para cozinhar, o que ia fazer bem, o que não ia, o que ela podia misturar, o que ela não podia, era muito interessante. Agora, na radiestesia, quando você é uma profissional e você oferece serviços, você vai se deparar com uma gama imensa de problemas, uma gama imensa de escolhas, não é? Então as pessoas te procuram com N problemas, não é? Isso obriga você a estudar, a aprender, a saber, a ser um ser humano muito melhor, que é para poder ajudar, não é?
E o que eu acho o melhor de tudo na radiestesia, porque assim, a radiestesia, ela tem os pêndulos e você faz as escolhas seletivas, você mensura, mede, né, aquelas possibilidades. Mas também tem os gráficos em radiestesia, que te permite você estar emitindo energias poderosas, positivas para as pessoas, que são os trabalhos com os gráficos de radiestesia, chamado de psicotrônica. Cida, por exemplo, um gráfico como esse aqui, vou mostrar aqui para os nossos telespectadores. Então, o gráfico mais o pêndulo é essa energia toda. Você poderia explicar um pouquinho exemplo, né, sobre isso, por favor? Esse gráfico aqui é o nome de Deus em hebraico, com o travessão que vai se espalhando. E aqui você tem os círculos. Esses círculos eles têm uma medida correta, ele é feito com uma geometria sagrada. Então, esse gráfico, ele vai ter uma emissão aqui na vertical. Se a gente coloca o nome de Deus, você está conferindo aqui, para tudo que for nesse círculo, uma proteção. Ele foi criado pelo Jean de La Foix, depois modificado pelo Antônio Rodrigues, não é? Que é um grande radiestesista também, um dos maiores talvez. Eu considero 2 gênios aqui na radiestesia. Um deles é o Antônio Rodrigues, que trouxe toda assim uma abertura pra gente e criou coisas fantásticas dentro da radiestesia e tudo mais, e o Marcos Almeida, que é uma sumidade. Pessoas incríveis, né? Incríveis, são os grandes nomes. Gente incrível. Então, por exemplo, né, com o pêndulo eu posso detectar se uma pessoa está precisando de uma proteção. Aliás, é assim, para a proteção, eu trabalho com a radiestesia cabalística. Os pêndulos da radiestesia cabalística, né? Radiestesia cabalística, esse nome está um pouco, digamos assim, errado, porque o nome correto disso é pêndulos hebreus. Mas acho que, se não me engano, foi o Ravatan que colocou radiestesia cabalística e ficou, porque não tem nada a ver com cabala. Essa radiestesia foi criada pelo Jean de La Foix, que considerou que ele e um outro radiestesista, o Jean Gaston Bardet. Jean de La Foix e Jean Gaston Bardet, que era um estudioso do hebraico, o que eles descobriram? Que o hebraico, ele emite o valor da palavra. Cada um desses caracteres tem uma certa numerologia. É um testemunho? Esse pêndulo é um testemunho. O que eles fazem aqui? Eles pegam uma madeira, eles despolarizam a madeira, aqui com esses 2 traços, isso aqui serve para despolarização. E esse pêndulo aqui, ele fica revestido da energia dessa letra, que aqui no caso é o Shin, não é? O Shin é uma coisa bem interessante. Essa, né? Que eu estou segurando? Por exemplo, você está segurando um pêndulo chamado Lanef Shehaya, que é uma das coisas que o Jean de La Foix descobriu, que foi assim, ele descobriu os 3 níveis da energia de forma. Ele chamou de físico, que é um pêndulo chamado Aretz, a Terra. Lanef Shehaya seria o campo vital, e Ruach, que seria o espírito, para as coisas que vibram em espírito. É fantástico, é pura e simplesmente fantástico esse universo. E dentro da radiestesia, que eu também me habituei a chamar de cabalística, né, que ficou cabalística, ela permite que você investigue determinadas coisas. O estado da matéria, como as formas os níveis de forma da matéria, os níveis de forma, né, níveis de forma da matéria. E permite que você investigue uma pessoa. Por exemplo, a gente sabe que as pessoas se magiam. A magia nada mais é que uma alteração do estado natural da ordem, né, das coisas. Então, muitas vezes, e a gente está num país que é rico nessa coisa da simpatia, do colocar um nomezinho do outro na geladeira, que é para ficar lá no esquecimento. Eu vou pôr o cara na pimenta. Eu já ouvi isso centenas de vezes, né? Tudo isso sem contar que nós temos aqui muito forte as religiões afrodescendentes. Então, isso tudo pode gerar um estado mágico e levar a pessoa a
emburricar, empacar, né, com alguma determinada coisa. Então a radiestesia cabalística, ela permite que você investigue isso sem você, por exemplo, sem interferir na sua religiosidade, não importa qual a sua religião, porque o hebraico vibra o valor da palavra. Então, a radiestesia cabalística, ela te permite essa investigação, mas ela permite uma série de coisas. Se uma coisa é sagrada, se uma coisa não é. Por exemplo, você ganha um amuleto. Você vem para mim e diz assim, Cida, eu quero saber se esse amuleto funciona contra um estado mágico qualquer. Dá pra gente saber. Interessante. Eu pego uma relíquia, eu quero saber qual o nível de vibração daquela relíquia, se ela funciona mesmo como uma coisa sagrada. Você tem como saber. Cida, então as pessoas elas podem estar usando objetos, colares e estar trazendo a elas um outro tipo de vibração, de energia? Pode acontecer isso? Pode acontecer. E pode acontecer das pessoas, pode acontecer de ter coisas que são ruins, afetadas por alguma energia nociva que ficou ali incrementada, ou que participaram de algum ritual, alguma coisa, ou pode ser uma coisa muito boa que transmita ali uma energia. Outra coisa também que pode afetar as pessoas, elas não sabem, que isso também o Marcos pode falar muito bem disso, que assim, é da energia de forma. Às vezes você pega uma coisa que tem uma energia de forma que não é muito, que não vibra, ela vibra em elétrico, ela não vai te fazer bem, ela é toda desconfigurada, ela tem pontas, ela tem isso, ela passa a ter uma vibração que não é boa. Cida, qualquer um pode ser radiestesista? Qualquer pessoa pode ser radiestesista. É assim, é óbvio que alguns vão ter um talento muito maior. E outros, talvez, um talento um pouco menor. Mas isso não significa que a pessoa será uma péssima radiestesista. A radiestesia, ela está facultada a qualquer um que queira realmente treinar. Porque radiestesia é uma questão de treinamento. É de treinamento, né? Tem coisas curiosas, por exemplo, né? Eu faço uma gama de coisas na radiestesia, não é? Procura isso, procura aquilo, vê casamento, vê relacionamento, vê filho, vê escola que vai passar, vê qual faculdade que vai entrar, vê isso, vê aquilo, qual que vai ser melhor, qual... A gente vê uma série, assim, de coisas imensas, né? Mas, por exemplo, se vier alguém e me pedir, por exemplo, olha, desapareceu uma pessoa, dá para você rastrear e procurar? Provavelmente eu posso até ter a boa vontade de falar assim, não, eu posso tentar te ajudar, mas eu não tenho experiência nesse mistério, então provavelmente eu não vou ter sucesso. E isso aconteceu comigo e o Marcos. Eu dou risada porque o Marcos ficou muito bravo. Porque assim, a gente foi de curioso numa coisa que a gente tinha que ter muito treinamento. Então, uma pessoa que vem, por exemplo, que está desaparecida, o máximo que a gente vai poder talvez responder, porque dentro da radiestesia cabalística tem um pêndulo, né, chamado Amêndoas da Vida, que ela reage diante de um morto. Ele gira quando a pessoa está morta. Então, o máximo que você pode saber ali, talvez se a pessoa está viva ou morta. Mas fora isso, descobrir onde está, por exemplo, para mim que não tenho essa vivência, essa experiência, eu não vou ser capaz. Mas digamos que eu queira fazer muito isso. Aí eu começo a treinar. Chega uma hora que eu vou pegar como que se faz. Então, qualquer pessoa pode fazer radiestesia, qualquer pessoa pode ser muito bem sucedida na radiestesia, e a radiestesia vai libertar a pessoa de uma série de coisas. E outra coisa assim que eu acho fantástico na radiestesia é que sempre você vai ter alguma coisa que você pode fazer, em qualquer situação. Tá desaparecido? Vamos pôr numa proteção. Vamos pedir para que a pessoa não seja tocada, que não seja, né, que não sofra. Vamos pedir, né? Vamos melhorar isso, vamos passar uma vitalidade para ela. Então, sempre você pode fazer alguma coisa para alguém. Okay. Você tem uma ferramenta para você ajudar
a você, aos outros, à sua família, aos seus amigos. Muito bacana. Cida, eu quero agradecer essa entrevista, ela foi incrível. Eu é que agradeço. Altamente contagiante, energética. E vocês aí, amigos, amigas, não esqueçam, dia 16 de outubro, na Casa de Portugal, aqui em São Paulo, Avenida Liberdade, bem próximo ao metrô, o grande evento do ano, uma oportunidade única, com os maiores nomes da radiestesia do Brasil. Aguardamos lá. Cida, obrigado. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Estarei lá presente, né? E quero ver se eu convido todas as pessoas para irem aprender a radiestesia. É uma viagem fantástica, incrível, ao mundo de conhecimentos maravilhosos. É isso aí, pessoal. Até mais, até a próxima.